micro, não temos projetor, não faz mal. Eu fiz um boneco, estou a brincar, não fiz boneco nenhum. Sem projetor, sem o que fosse, nós vamos aproveitar na mesma, aleluia, para poder ouvir a palavra de Deus, aquela palavra que é o martelo que esmiuça a apanha, amém? Aquela espada penetrante, dois gumes que penetra e sabe dividir e colocar as prioridades no sítio certo, as coisas no sítio certo, organizar cabeças, organizar corações e emoções, aleluia. É algo tão tremendo. E hoje em dia o que há mais é cabeças confusas. Só é a minha, eu percebi. Não há problema. O que há mais hoje são cabeças confusas. E o que mais me espanta é que vejo essa confusão, espanta-me em parte. Essa confusão em muitos novos, em muitas pessoas novas. Eu agora já posso dizer que eles são novos, porque eu já estou na faixa etária. Já lá tive, mas pessoal com 20 e tal anos a já não ter sentido para a vida. No outro dia estava a falar com o meu cabeleireiro, barbeiro, o que quiserem chamar, o que for mais chique, e estávamos a partilhar algumas coisas, e ele falou que ia de seguida ter com um amigo que estava a passar uma situação complicada, tinha perdido o sentido da vida. Não sabia o que queria fazer já. Estava desorientado. E eu perguntei, então, mas que idade é que ele tem? Epá, tem 25. Eu, mãe. E depois falámos de outro. Ele disse-me, epá, mas eu tive outro. Eu já passei por isto há 2 anos atrás. Eu digo, meu Deus, o que é isto? Eu ando aqui a dormir. Há tanta gente assim que precisa de nós. Okay? Há tanta gente que precisa que Deus use a nossa vida para estender a mão e o braço. Amém? Há pessoas com quem você fala que a cabeça está um caos. E hoje podemos estar a falar com uma pessoa qualquer, tem o seu trato social normal, e só Deus sabe como é que a cabeça dele lá por dentro e as emoções estão. Um drogado, deixe-me usar esta expressão, a gente sabe que se ele estiver num estado debilitado e por aí adiante, consegue constatar. Agora, por dentro, só mesmo quando nós começamos a te conhecer e a conhecer. E Deus precisa de nós, cada vez mais, a sermos braços, a sermos boca, a sermos coração, para chegar perto e trazer um novo rumo. É? O pastor Daniel estava a falar de esperança nesse sentido. É que muitas vezes renascer essa esperança, um novo sentido na vida das pessoas. Porque hoje em dia, às vezes, já mesmo muito novo, experimenta-se tanta coisa, mas o que se tanto experimenta não se satisfaz. Eu também experimentei muita coisa e não me satisfez. Mas quando eu descobri Jesus a sério, Ele foi o único que conseguiu e me consegue satisfazer plenamente. Não sei se estão comigo. Se calhar vocês não. Vamos orar para a salvação. Mas Ele é o único que até hoje consegue preencher tudo dentro de mim. Uma vez estava a falar com um moço toxicodependente e estava a falar com ele e a partilhar algumas coisas e levanta-se outro assim muito revoltado. Olá, o que é que tu percebes disto? Tu andaste nas drogas? E eu disse, epá, não. Então o que é que percebes disto? Olha, dá graças a Deus, porque eu não andei, posso cá estar para te vir buscar. Ficou a olhar para mim. Amiga, eu não preciso andar nas drogas para poder te ajudar. Ou quando tu vais ao médico, o médico já padeceu da tua doença, para poder dizer que... Lá caiu nele e percebeu que, pá, ok, o que eu estou a dizer é disparate. Chega aqui, vamos falar, vamos partilhar. Okay? E aquilo que eu gostava de partilhar convosco nesta manhã é de uma maneira muito simples. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é simples. Quer a gente creia ou não. É simples. É tão simples que aquilo que Deus nos deu, padecendo o que padeceu, nos deu de graça. E aquilo que, regra geral, nós recebemos de graça, o que é que nós fazemos? Diz? Sou doutora. Não, sou doutora, não está em audiência, não pode agora. Quando nós recebemos de graça, o que é que, regra geral, fazemos?
Não damos valor. Esta é a realidade. Por isso é que há muitas pessoas entre nós, e nada disto é crítico, nada disto. Percebam o que eu quero dizer, porque em tudo aquilo que nós falamos tem que haver um contexto. Por isso é que palavras fora do contexto viram pretexto. Eu estou a falar da Anícia com o Paulo. Blá, 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 blá. E, no entanto, ela passa e ouve uma frase que eu disse a comentar com ele, mas fora do texto. Coitado do Paulo a seguir. Estou a brincar, ok? Mas percebem o que eu quero dizer? Às vezes nós também... Vamos aprender a não tirar palavras e frases fora, tirar fora do contexto para não baralhar a nossa cabeça. Muitas vezes aquilo que nós falamos tem um contexto, tem um propósito. Okay? Até mesmo quando alguém está aqui assim, trombudo, deixe-me usar a expressão, tem que haver uma razão. E aquilo que eu quero falar nesta manhã é que cabe-nos a nós fazer o bem. De maneira simples, Deus diz como é que temos que o fazer. E as coisas de Deus não são complicadas. Quando nós obedecemos, Deus é fiel e cumpre aquilo que tem prometido. Quem é que tem experimentado isto na vida? É ou não é? Quem tem experimentado sabe dizer isto. Quem não experimentou está mais do que na altura de experimentar. Ok? De revelar e dizer, Deus, se é assim, se a tua palavra é assim, eu faço a minha parte, agora faz a tua. E deixa-te dizer que Deus vai fazer. Como vai fazer, não sei, mas Deus faz. Ok? Essencialmente para podermos fazer o bem. Lá em Tiago 4,17, diz-se que nós devemos fazer o bem. Ok? Vamos guardar, a gente já vai ver o texto e o versículo. Que nós devemos fazer o bem. E quem não faz o bem, quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Uau, então somos todos pecadores. Certo? Quantas vezes em nós podemos fazer o bem e não o fazemos? Às vezes acontece na nossa vida. Somos humanos. Ok? Então, por isso mesmo, nós temos que pensar e ver, eu tenho que aprender, ou reaprender, ou porque eu sei fazer o bem. E nós temos alguém que é o exemplo máximo de fazer o bem. Maomé. Concordaram todos, uns esbugalharam os outros. Nada disso. Quem é que é o exemplo máximo de fazer o bem? Okay. Vamos ver lá em Tiago 4. Uma maneira muito simples. E deixe-me dizer que esta palavra não é para o vizinho, é para o do lado, nunca é para o do lado. É sempre para nós. Nós recebemos a palavra de Deus e Deus trabalha em nós, em medidas diferentes. O que é que quer dizer com isto? Porque eu posso fazer menos bem do que tu e tu fazes mais bem, aquilo que Deus vai trabalhar contigo é melhorar aquilo que tu já fazes. Comigo vai trabalhar, vai ter um maior trabalho. Certo? Porque eu ainda tenho que fazer outros patamares, ainda tenho que chegar lá, praticar o bem, fazer da melhor maneira. Percebem o que é que quer dizer? A palavra de Deus é sempre para nós. Nunca é para o do lado. Às vezes temos aquela situação que nós ouvimos nos comentários de que esta palavra encaixa mesmo neste aqui do lado. Não encaixa nada. E se encaixar, Deus está lá para trabalhar. Mas deixa-me dizer, mal tu abriste a boca, ela encaixa diretamente em ti. E então aí temos de ficar receptivos. Nada nos deve separar, desmobilizar, desviar a nossa mente daquilo que a palavra quer trazer. Esta palavra é muito simples. O que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos aproveitar da palavra de Deus para melhorar, para guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra Ele, para podermos estar numa ligação com Ele cada vez mais tremenda, mais maravilhosa e mais grandiosa. Amém? Em que Deus se mostra a nós, se revela a nós e que nós possamos revelar a outros. Amém? Se nós não recebermos, não podemos dar. É a lei da natureza.
É? Então vamos lá até Tiago 4. Vamos ler o versículo. Tiago 4, 17. Depois eu vou ler a seguir um bocado do contexto. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Diz a versão NIV, há outras versões, mas quer dizer simplesmente o mesmo, da mesma forma. Okay? São diversas traduções, umas mais simples, outras mais complexas, mas querem dizer todas a mesma coisa. Diz, pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes parece que não cometemos pecado por nada. Eu não menti. Basta não fazermos o bem. Há uma série de situações em que nós, às vezes só por abrirmos a boca. Mas isso é outra coisa. Então vamos retroceder e vamos até ao versículo 13, só para lerem o contexto. Ok? Tiago 13 diz o seguinte: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda a vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu li o versículo só para perceberem que também não vai sair do contexto aquilo que eu vou dizer. E esta passagem, queria só dar aqui uma pequena achega, é que o tempo da nossa vida, na realidade, é curto. E nós começamos a ter a noção à medida que vamos envelhecendo. Certo? Quando nós somos novos, temos todo o tempo do mundo. Quando estamos na meia-idade, já pensamos duas vezes. Espera que está a andar um bocadinho depressa. E quando já somos idosos, assim, isto já passou muito depressa. E é importante nós pensarmos na nossa vida que aquilo que Deus nos deu de graça e tudo aquilo que Ele nos deu é para usufruir agora. Agora. Podia dizer como o pastor Daniel, obrigado pelo vosso amém. Mas estão à vontade, não há problema. É para usufruir agora. Sabem porquê? É que você não sabe se virar daquela esquina você vai estar vivo. Se você vai ter condições para o fazer da mesma maneira. Então nós podemos ter aqui entender que independente do tempo de vida que Deus nos vai dar, nós devemos de aproveitar tudo aquilo que Deus fez e que Deus tem em nós e através de nós para investirmos agora. Agora é tempo. É tempo para que amanhã ainda seja melhor. Se vamos adiar para amanhã, o amanhã nunca é amanhã. Sabem como é que é aquele, não é? Quando achamos uma coisa, é para amanhã. O nosso amanhã não é bem amanhã. É ou não é? Não sei, se calhar é só comigo. Vocês não. Vá, graças a Deus. Não é? Para amanhã. Quando nós estamos a empurrar para amanhã, quer dizer que não nos apetece fazer. Mas aquilo que nós temos de Deus é para agora. É para fazer agora. É para usufruir agora. Amém? O seu doutor pensa que ela estava a dormir. Não, já ia ver. Não. Estou a brincar. É para usufruirmos agora. As coisas de Deus é para usufruir agora. Se Deus dá o gozo de Deus você partilhar a vida com os outros, é agora. Vou guardar para amanhã. Amanhã tem aquele ali. Aquele é que precisa mesmo, sabe? Não é aquele. É agora. É partilhar aquilo que Deus lhe deu, é agora. Ok? Há um ano atrás a minha mãe estava viva numa determinada altura e passado 4, 5 horas faleceu. É agora. Não podemos aproveitar, deixar para amanhã. Não. Nós temos que aproveitar aquilo que é de Deus para fazer agora. Para buscar a Deus, é agora. Irmão, mas eu tenho lá as líderes da casa. Ok, ninguém está a dizer o contrário. Vamos organizar prioridades e vamos buscar a Deus agora. E vamos tentar chegar a Deus agora. Porque também é necessário fazer. Maria escolheu a melhor parte, mas Marta estava a fazer
o jantar. E quem é que não gosta de jantar? Jantar, o almoço, não é? Também é necessário fazer. Mas tu tens a sua prioridade. Tudo tem o seu lugar. Okay? Mas quero falar de que nós podemos fazer o bem. Parece uma coisa tão natural, tão simples. Eu tenho uma pergunta que não precisam responder. Quando acordam de manhã e fazem a vossa ginástica matinal, logo de seguida enchem o peito de ar e dizem: eu quero fazer o bem. É logo de manhã? É logo assim: uau, eu quero fazer o bem. É? Não é para não? Sim, porque as pessoas fazem ginástica matinal com os olhinhos. Eu faço muitas vezes, é pá, que está tão que está tanto. Mas nós podemos nos referenciar, nós temos alguém que é o exemplo máximo de fazer o bem. E é Jesus Cristo. Okay? E eu gostava de partilhar convosco algumas passagens para não deixarmos de perceber como Ele faz o bem. Irmão, mas a gente sabe isso. Tudo bem. Mas é para realçarmos aqui algumas necessidades que nós precisamos perceber o que é o bem. O bem não é só bem, parece tão vago. Fazer o bem parece às vezes tão vago, é só ajudar o outro. Não só. Não só. Mas nós vamos poder ver um bocado disso nesta manhã. Ok? Eu gostava que pudessem abrir comigo no primeiro texto, em Lucas 5.1. Lucas 5.1. Se ainda tiverem essa página. Porque podia brincar aquelas páginas que eu não gosto, peço à minha filha para rasgar. Vê a minha filha, não. De maneira nenhuma. Lucas 5. E nós temos ali uma passagem, entre tantas outras, que eu gostava de partilhar convosco. E que nós pudéssemos meditar nelas. Ok? Queria que vocês pudessem, juntamente comigo, pensar nelas. Esqueçam que está aqui alguém a partilhar ou falar convosco, a focalizar em mim. Mas vamos focalizar na palavra e vamos pensar na palavra. Ok? Lá em Lucas, um dos nomes que é transversal a toda a humanidade, Lucas é aqui e é na China. Paulo já não é bem assim. Paulo, apesar de ser dos nomes mais bonitos, a ver? Dos mais bonitos. Amém. Aleluia. Sim, Senhor. O irmão já vai para o céu. Há nomes, eu gosto muito de João. Quem é João aqui? Barradas. Eu gosto bastante de João. Acho que é um nome bonito. Eu, se tivesse um filho, aliás, eu e a minha mulher já tínhamos combinado. Se tivéssemos um filho, era João. As nossas filhas, não tínhamos nome. Não, Joana não gosta. Com todo o respeito, irmã Joana. Sou doutora, peço desculpa. Mas não tenho nada, mas há aqueles nomes. E das minhas filhas, elas perguntam porque é que eu me chamo Mariana. E eu digo simplesmente, olha amor, havia probabilidade, porque a mamãe fez tratamento, havia probabilidade de serem duas. E então nós tivemos que escolher 2 nomes. Qual eram os nomes que a gente gostava? Maria e Ana. Como foi só um, a gente achou ótima a ideia. Mariana. Aleluia. Simplificou-nos o trabalho. A outra, Andreia. Porquê é que eu me chamo Andreia? Olha, filha, porque eu e a mãe, estávamos a ver estrelas, não a ver. E por acaso, lembro perfeitamente, irmos a fazer a ecografia e o seu doutor dizer, é mais uma menina. E eu disse, bolas, estou tramado. 3 mulheres não é fácil. Isto ainda vai na fase mais simples, não é? Não. O Senhor me dê força. Dê força, porque elas são valentes. Eu é que já estou um bocado fraco. Fora agora o pormenor. E eu disse-lhe, olha amor, foi simples. Saímos, eu e a tua mãe sentámos no carro e dissemos, amor, que nome vamos dar a esta princesa? E ela disse, olha, eu pensei no nome. E eu também. Então, olha, vamos dizer. Era tal e qual. Andreia. Está fechado. Foi tal e qual. Eu disse logo, vamos ter aqui não havia aquela particularidade, eu quero ou não. Não.
Vamos ver aqui, mas foi curioso. Deus trouxe à nossa mente o mesmo nome, André. Oh, está resolvido, graças a Deus. Assinámos logo ali os papéis e seguimos viagem. Ok. Mas acima de tudo, irmãos, voltando ao texto, nós vamos ler aqui Lucas, e Lucas é um nome transversal, blá blá, passamos à frente. Mas vamos ver aqui o que Jesus fez neste contexto, ok? Em que diz o seguinte. Em Lucas 5, 12, Lucas capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja limpo. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não contes isto a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Retirava-se depois de os curar e orava. Essencialmente, eu quero dizer aqui que há uma história que todos nós conhecemos, de um homem leproso, que tinha as suas condições, lepra não era curável na altura, e aquele homem, quando viu Jesus, quer ele viesse vestido com as campainhas, com tudo aquilo que ele tinha que vir para sinalizar que era leproso, aquele homem chegou perto de Jesus sem se importar com as circunstâncias, sem as coisas, colocando os olhos simplesmente nele. E é isto que nós temos que fazer, nele. Ele disse, se tu quiseres, podes limpar-me. Ele tinha ouvido, tinha nascido uma esperança, tinha nascido aquilo que podia ser uma alternativa, uma hipótese de... Até ele não hesitou. É agora! Então é agora que eu vou fazer. Chegou, porque não sabe se vai ter uma nova oportunidade. Chegou perto. Se quiseres, podes purificar. Jesus disse, quero. Amém? Quantas pessoas à nossa volta chegam perto, precisam de ajuda, às vezes precisamos, e nós temos de estar dispostos a dizer, quero. Dispostos a estar lá. E diz que Jesus lhe tocou. Então, mas porquê tocou primeiro? Se podia dar pano para mangas, mas não se tocava nos leprosos. Havia a probabilidade de contrair a doença. Mas Jesus tem todo o poder no céu, na terra, em todo o lugar. E Deus conhece o que nós precisamos. Eu posso dizer, na minha interpretação, naquilo que eu posso pensar, que Jesus tocou nele para o limpar. Não precisava. Ou precisava? Precisava? Pronto, está bem, precisava. Não nos chateamos por causa disso. Jesus bastava ter dito, ser limpo. E ele era limpo. Quantos milagres temos que Deus falou e as coisas aconteceram? É ou não é? Até à distância. Vai, que a tua filha, o teu filho, seja o que for, será curado. Uou! Mas o meu filho está lá. Eu preciso que tu venhas comigo. Eu preciso... Não, vai. O teu filho está. E a nossa fé tem que ser posta em ação. Ele disse. E lá vamos nós. Com incerteza ou sem certeza, com o coração a bater mais depressa. Mas Deus falou. E quando chegamos lá, vemos que aquilo que Deus falou foi verdade. Aleluia! E sai a explosão dentro de nós. Amém? Este homem, sendo leproso, provavelmente isolado com os outros, ninguém lhe tocava. É ou não é? Porque havia a probabilidade, ironizando, de o outro tocar na orelha do outro e a orelha cair. Porque estavam alguns com umas partes já apodrecidas. Mas fora esta parte, Jesus sabe a nossa necessidade. E poderia ser essa também a primeira necessidade dele. Há quanto tempo este homem não era
Tocado. E quantas pessoas precisam ser tocadas? Amém? Mas esta expressão é totalmente só para casados, não para aqueles que não são casados. Estou a brincar, mas perceba quantas pessoas precisam do nosso toque à nossa volta. Às vezes basta um abraço que o seu amigo está a precisar e que você precisa de dar. Basta uma palavra, uma ajuda. A maior necessidade dele era realmente ser curado. Mas Deus conhece a nossa necessidade e não só o curou, mas também o tocou. É? Jesus curou outros leprosos sem nos tocar. E nós precisamos fazer o bem de chegar perto de outros e de os abraçar. Mesmo que seja aquele que cheira menos bem. Mesmo que... Sabe, há um relato há uns anos atrás que marcou a minha vida, a ler um dos livros, e no tempo em que a Roménia estava ainda sobre a ditadura de Ceausescu, salvo erro, havia um missionário que ia muitas vezes à Roménia e que tinham lá um infantário que acolhiam crianças que eram de rua e elas eram colocadas naquele lugar e, segundo os meios que eles tinham, eles tratavam dentro do melhor possível para reerguer aquelas crianças. E muitas vezes ele ia lá e muitas vezes ele encantava-se pelas crianças e as abraçava. Eu estraguei tantas camisas, dizia ele. Porque algumas estavam com a fralda menos própria. E o amor que nós temos pelas pessoas não deve ser maior do que o amor que temos pelas nossas coisas. De maneira nenhuma. Porque quando nós damos, e Deus ensina-nos isto, quando nós damos, Ele vai nos dar mais. Se vamos estragar uma camisa porque estamos a apertar em alguém que cheira tão mal que a camisa vai ficar intragável, Deus vai arranjar maneira de te dar outra camisa. Até muito mais. Porque Deus é fiel. Quando nós gastamos o que temos na obra de Deus, a ganhar vidas para Deus, Deus sempre retribui. Sempre. Há uns anos atrás, muito resumidamente, aqui, o pastor Hugo, o irmão Hugo, que muitas vezes vem aqui pregar, meu amigo, ele dizia que, quando estive na Operação Josué, tive ali uma situação em que tínhamos que fazer um trabalho e, eu tinha a melhor t-shirt, era da Adidas, era a melhor. E tínhamos que ir fazer um trabalho, eu estava quase a chorar, porque eu estava a ver que aquela t-shirt, adeus à t-shirt. Mas eu determinei-me e disse, adeus t-shirt, e pôs-se a trabalhar. Chegou ao final do dia, a t-shirt estava inconcebível. E ele agarrou na t-shirt e disse, olha, Deus, é tua. Meteu no lixo. Percebam o que é o meter no lixo, já não serve. Passado 15 dias, uns irmãos que estavam com eles a trabalhar num determinado lugar onde eles tinham, chegou lá, olha, tenho aqui uma coisa para vos dar. E para ti, não sei porquê, meteu-lhe 5 t-shirts em cima. Eram 5 t-shirts, super giras da Adidas. Ele ficou ali agarrado às t-shirts, que nem um doido, a chorar e disse, Senhor, tu és bom. Temos aqui um pequeno exemplo, mas quando nós damos, Deus sempre nos dá. Tenho exemplos da minha vida, quando na Damaia eu bati com o meu carro sempre a servir a Deus e levei uma panada, mãezinha, que fiquei com o carro, parecia um 8. E não tinha dinheiro para mandar arranjar. Deus supriu a necessidade. Deus chegou com pessoas ao pé de mim e disse, olha, toma isto que é para o teu carro. Olha, até o pastor é bom. Mas não era este, mas este também é bom. Percebam-se, não, depois está a ser gravado e tal. E sabe qual é que foi o dinheiro que eu levantei? Para o carro. Tal e qual o dinheiro que eu precisava só para o carro. Quando nós não perdemos quando damos as nossas coisas a Deus. Nunca. E não devemos deixar de aproveitar, de poder abraçar, tocar, chegar perto. Às vezes temos aquele bêbado que vai lá na rua, aquilo, meu Deus, se Deus o impele a chegar lá perto, chegue, não tenha medo. Seja influência, seja alguém que marca a diferença, alguém que faz o bem. Nem que a sua camisa seja
da Sakur, olha, tira a camisa. E abraço depois, faça como quiser. Mas não perca a oportunidade de fazer o bem. Não perca a oportunidade de ser uma pessoa que marca no lugar onde está. Onde Deus pode chegar. Ser uma porta aberta. Amém? Para que Deus possa entrar e possa modificar. Aleluia. Porque há aqueles que não querem, mas aqueles que querem. Vamos deixar Deus trabalhar nesse sentido. Este homem foi curado e foi tocado. Amém? Eu gostava que abrissem comigo noutra passagem, que esta é muito, muito, muito longe daqui, Lucas 7:12. Logo a seguir, Lucas 7. Começa no versículo 11. Irmãos, mas o que é que isto tem a ver com o bem? Tem a ver no sentido de nos apurar, os nossos sentidos, de não nos limitarmos à nossa cabeça, aos nossos princípios, criando barreiras e circunstâncias para não fazermos a obra de Deus, para não chegarmos perto. Eu até ia dar um abraço, mas ela tem os dedos todos podres. Olha, é a tua oportunidade de orares a Deus, a juntares dinheiro para lhe dar uma placa nova. Estamos a rir, mas é uma forma, é uma porta aberta. Ouça, só Deus nos dirige e sabe como é que podemos fazer as coisas. Só Deus sabe qual é aquele sítio, aquele lugar no coração que precisa de ser tratado. E se nós formos obedientes à voz de Deus, nós chegamos ao sítio certo, ao lugar certo. E não andamos, 1-0, o irmão Ângelo já está a dormir. Vamos ver quem é que consegue ser o segundo. Estou a brincar. No entanto, nós precisamos ser aguçados, fazer bem é vago, mas temos de ter toda a oportunidade que nos surge para fazer. Porque quando nós damos, o melhor é dar que receber. Porquê que diz amém? Eu gosto de receber. Não gosta mais de receber do que dar? Não. Mas há prazer quando nós damos. Porque quando nós damos, nós recebemos. Não é bem assim. Há um tempo para tudo. Eu ensino isto às minhas filhas. E eu digo, olha, dás, recebes. É só para mim. Não, dás, recebes. Eu já te ensinei. Sim, lá dá. Depois quando vai ver, o que é isto? Não deste. Vais receber. É assim que Deus vai fazer contigo. O prazer de nós darmos. Porque quando nós estamos a ajudar, nós estamos a dar. Estamos a dar do nosso tempo, da nossa vida, do nosso caráter, do nosso bom feitio, mau feitio, alegria, seja o que estamos a dar. E quando nós damos, Deus nos vem dar. Recompensar. Isto é melhor dar, há mais alegria àquele que dá do que àquele que recebe. Porque aquele que recebe, só isso. E depois, chega a certa altura que depois já nem sabe para que é que aquilo é tanto. Tanta coisa que já. Mas quanto mais damos. Eu não estou a falar de dinheiro. Mas se os irmãos quiserem, eu deixo aqui uma... Estou a brincar. Mas quanto mais damos, sentir isso da parte de Deus, por mim, estou todo aberto. Entre aspas, percebem o que é que quer dizer com esta expressão? A casa de oração recolhe e vai usufruir dele para a comunidade no bom sentido. Aqui ninguém anda... Nem eu deixava, bolas. No entanto, irmãos, quanto mais damos, mais recebemos. E é isso que nós temos que... Não é interiorizar, mas é rentabilizar na nossa cabeça a cada dia. Quanto mais damos, mais recebemos. E isto só faz sentido quando nós o fazemos. Só vai fazer sentido na nossa vida quando nós o fazemos. Ponto final, parágrafo. Eu posso estar aqui a falar para vocês. Se vocês nunca fizerem nada daquilo que eu estou a dizer, entre aspas, tudo aquilo que Deus tem dito que é daquela forma, eu posso estar a dizer e vocês... Mas quando nós experimentamos, uau! Muito resumidamente, quando eu estava no Café Convívio, muitas vezes dizia aos rapazes, olha, já experimentaste o sumo? Ia buscar uma fruta meio maluca.
Pronto, esta é mais simples. Já experimentaste sumo de manga? Já, eu tinha que ir buscar outro. Mas quando, não. Olha, eu vou-te dizer que é muito bom. Tinha que ser uma que ele já provasse, como é lógico. É muito bom. E o que é que tu achas? Jesus é a mesma coisa. Tu só sabes que ele é bom quando experimentas. Quando tu pões Deus à prova. Eu estou aqui hoje porque pus Deus à prova. Eu fui católico uma série de vezes também, mas uma série de anos. Mas cheguei àquela altura da vida em que há valores mais elevados do que a religião. Mulheres bonitas, coisas atraentes, que é natural. Mas quando eu fui desafiado, e que já conhecia, neste caso, o Rafael e o Hugo há bastantes anos, quando eu fui desafiado a conhecer Deus, e eu, e quando fui desafiado a estar numa reunião de jovens, em quando eles falaram aquelas coisas mais tolas e despatafúrias, está tudo estragado, quando é que isto acaba para eu me ir embora? Que é o que toda a gente pensa, e é legítimo pensar. E, no entanto, eu disse, Deus, se tu existes, estes papagaios dizem, se tu existes, vais ter que me mostrar. Ponto final, parágrafo. Alô, acabou. Não faltou muito. Na noite logo a seguir, Deus se revelou a mim em sonhos. Eu acordei como fosse tão real. Que disse, Deus, o que é isto? Deus falou comigo e disse uma coisa tão clara até hoje. Lê a minha palavra. Lê a minha palavra, o que é isso? Então, lá foi aqui o esperto, abriu a palavra. Era que já me enrolas. Abri a palavra, comecei a ler. Então não é que as letras mexiam-se, saltavam, diziam alguma coisa. Deus estava a começar a falar comigo. Eu o que é isto? Estou a ficar doido. E Deus começou a falar comigo. Eu comecei a perceber, mas o que é isto? E claro, tive que ir perguntar àqueles moços, o que é isto? É Deus a começar a falar contigo. Alô? E a partir daí houve o primeiro retiro de jovens, 2000, todos juntos, em Lisboa. Grande cena de Deus. Vamos lá. Vamos lá, eu quero ir agora. É agora. Fui batizado no Espírito Santo, lá vinha eu aos pulos, todos cheios do Espírito Santo, alegria, aleluia, glória a Jesus. Ora, é para evangelizar quem? É os bebés? É os velhotes? Vamos lá! Porque Deus é real. E quando eu, no meu quarto, disse, Deus, eu entrego a minha vida a ti, se tu és realmente esta loucura, não és religião nenhuma, vamos nessa. E Deus mudou a minha vida. Até cegos eu trouxe. Não ficaram curados da vista, infelizmente. Há um que até saiu, mas não vou entrar por aí. E até a mãe de um cego foi lá ter comigo e zargatou comigo e quase que a minha mãe era católica. E para a minha mãe foi uma punhalada nas costas de quem é católico ver alguém que parece optar por outra religião. Okay? Vamos lá, quero a oportunidade, é agora mesmo. Vamos fazer. E temos que voltar, entre aspas, vamos usar esta expressão, a pensar nisso. É agora. Vamos fazer. Eu não tenho jeito. Deixa-me dizer, Deus não precisa do teu jeito para nada. Mas não. Então não precisa. Eu só preciso que tu estejas disponível, porque Deus vai fazer da maneira como Ele sabe que tu podes fazer para chegar lá. Mais nada. Deus só quer que tu sejas disponível e útil. Aleluia. Vamos lá. Deus sabe como é que vai fazer. Se calhar tu tens um sorriso que achas que não vale nada, em que outros, se calhar, olham para ti e dizem nhec. E é o teu sorriso que vai conquistar pessoas. Maluco. Deus faz coisas malucas que nós não compreendemos. E da forma como nós compreendemos. Troca-nos as voltas que nós não... Mas isto é que me apaixona em Deus. É ver Deus a trabalhar de uma forma que eu fico assim... Eu não tenho palavras como é que vou fazer. Ok. Esta palavra que nós podemos ler, para o tempo não se alongar. Lucas 7:11 diz... Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão.
Ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus entreveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Amém. Sobre aqui este texto, o que eu queria evidenciar é o seguinte. Não vamos estar à espera do amanhã, mais uma vez. Passou aquele momento, Jesus olhou, encheu-se de compaixão e Deus agiu. Quando o teu coração se enche de compaixão, mexe, vai, não fiques quieto. Aleluia. E o que me encanta neste texto então é que tudo aquilo que nós gostamos é que o miúdo estava morto. Certo ou errado? Diz o texto. Certo? E Jesus, quando o quer ressuscitar, vira-se para a mãe e diz: tu, é assim? Não. Vira-se para o caixão e diz: tu, jovem, pirou. Pirou. Vai falar com o morto. Tu, jovem, levanta-te e anda, vá, segue. Diz que o Deus que nós temos é um Deus que não tem palavras. Mas este Deus que ressuscitou e subiu ao terceiro dia, desceu Espírito Santo de Deus, que tem todo o poder no céu e na terra, como Jesus e como o Pai, para fazer isto e muito mais, se for preciso. E Deus é que sabe como é que há de fazer. Precisa de pessoas disponíveis, deixe-me usar esta expressão, para falarem ao caixão e dizer: tu levanta-te, porque Deus quer te amar, quer te usar, quer chegar perto, seja o que for aquilo que Deus nos colocar na nossa boca para dizer. Amém? E quando me refiro aqui caixão, claro que não é ir ao funeral. Olha, se Deus lhe disse para fazer, faça. A mim, Deus não me disse, quem me dera. Quem me dera eu poder chegar a um velório e Deus dizer: fala, que ela levanta-se. Amém. Até eu acho que ela levantava-se e eu caía. É uma cena muito à frente. Mas há tanta gente morta por dentro em que nós podemos falar à vida deles. Podemos ir lá tocar a vida deles. Podemos trazer a palavra que vai mudar. Espírito Santo de Deus, quais as palavras que eu preciso para tocar? Quais as palavras que eu posso usar? Quando Deus nos dirige. Uau! Eu acredito que aqui já muita gente tenha falado à vida de outros e nem percebeu. Já passaram por isso? Não? Ó mal. Eu já falei muitas vezes à vida de outros sem estar a perceber que estou a falar à vida deles, aos seus corações, a tocar as suas vidas, sem eu perceber o que estou a dizer, e com isto eu não estou a dizer que estive a falar línguas ou outra coisa estranha, que Deus me impeliu a falar, mas eu não sei nem contexto, nem o coração, nem nada. E é isso que vai mudar e fazer o clique na vida da pessoa. Porque Deus coloca palavras na nossa língua para falar. Eu às vezes tenho medo de falar, então no trabalho às vezes tenho medo de falar. Irmão, não, às vezes tenho medo de falar desta forma, porque às vezes já fico isto é melhor acalmar. Eu já tive situações e eu convidei essa minha colega a estar connosco, nós orámos já algumas vezes, ela há de estar connosco. A minha colega chamada Mabília, não é mobília, mas é Mabília, em que a filha dela nasceu, aliás, ela tem a avó dela é crente, é da Covilhã. Ela teve o pai muito mal, acabou por falecer. E também teve a filha que nasceu e teve logo... teve uma doença, agora escapa-me o nome. E, no entanto, nós estivemos a orar e a gente vai partilhando, a gente vai trocando mensagens. Agora, a última que eu vou-lhe fazer é de enviar os YouTubes que a gente tem, que é para ela ouvir as pregações
e por aí adiante. E, no entanto, eu estava a dizer para ele, olha, Deus disse-me isto, é uma ousadia muito grande, mas eu tenho que te dizer, eu posso ser a corda ao meu pescoço, mas a Deus disse-me isto, que a tua filha não vai morrer. E os médicos disseram, olha, perca a esperança, perca tudo, porque isto não, e traz sequelas, e traz... E eu disse, olha, eu só quero te dizer isto, mas eu não te quero dizer, porque também não tenho para dizer. Aquilo que Deus me está a impelir a dizer é que, na Bíblia, a tua filha vai viver. E sem sequelas. Mais não te posso dizer, porque Deus não me manda dizer mais nada. Agora, é uma corda no meu pescoço eu estar-te a dizer que isso não acontece. Eu sou chamado um momento mas eu tive que colocar a minha... Deus disse, aqui vai. E graças a Deus, a menina hoje tem 2 anos, está viva e sem qualquer tipo de sequelas. Glória é minha, não de maneira nenhuma, não a quero. Eu o que eu quero é chorar aos pés de Jesus e dizer, oh Deus, é tão bom. É tão bom ser usado por ti, é tão bom muitas vezes ver até usado o outro. Para mim, disseram no outro dia, a minha sogra disse-me, a minha sogra é uma santa sogra, também não posso dizer mal dela, que ela está aqui. E depois também tem ali uma sogra ainda pior, então pronto. Pior no sentido, porque já são 2. Percebam. Porque pior do que eles em feitio sou eu, não se preocupem. Okay? No entanto, fiquei contente que a minha sogra disse, no outro dia, sabes quem é que pregou que não estavas lá? O Ricky. E eu disse, graças a Deus, fiquei contente. Aleluia. Seja Ricky, seja Manel, seja Francisco, seja o que for. Deus quer usar a vossa vida. Dos 8 aos 80. De toda a maneira é agora e é já. A gente não sabe se daqui a um bocado estamos cá. Peço desculpa estar a ser repetitivo. Mas aproveitamos quando nos enchemos de compaixão, quando Deus dá essa compaixão à nossa vida, vamos agir, vamos falar, vamos tocar. Não temos medo. Não fiquem limitados às vossas, nem eu, às minhas limitações. Ultrapassem os vossos medos, colocando o medo no altar de Deus. Porque Deus sabe como gerir as nossas emoções e os nossos medos e nos leva mais além. Às vezes temos de estar ao passo, fechar os olhos e dizer, uau, eu vou falar àquele caixão. Lá vou eu. E Deus usa a nossa vida e fala a nossa vida e falamos à vida dos outros e Deus faz como entende e como quiser. Mas é importante Deus chegar perto, ser uma oportunidade. Porque muitas vezes trabalhamos na vida de alguém e nunca a alcançamos. Mas você e eu podemos ser a razão da porta de Deus estar aberta no seu coração e daqui a uns anos outro vir e fazer Jesus entrar, entre aspas. Porque não sou aquele que eu estou a conquistar agora que obrigatoriamente Deus tem que me dar. Eu ganhei uma para a salvação. Ouça, o que Deus nos pede é para ir, falar, pregar, agir, aleluia, porque Ele é connosco. Deus não me disse que eu tenho que trazer a sacola. Só eu é que tenho que trazer a sacola. Estes são meus. Não, porque aquilo que hoje eu faço, eu pode ser amanhã. O irmão Gilberto mora lá na zona que falou com ele e a pessoa se converter. A mim tanto me aquece como me arrefece. Tenha sido ele. O que me aquece e me contente é ver a pessoa rendida a Deus. Ponto final, parágrafo. Se ele foi o princípio, ele foi o fim e o trabalho está feito. Aleluia! Amém. Vamos deixar que Deus faça. Fazer o bem nunca é para ontem, é para amanhã, é agora. É o momento. Aproveita aquela velhota que vai atravessar na passadeira. Alô! Vamos em frente. Não temos medo. Aleluia! Eu quero ler o último texto convosco. Este está em João, é um bocadinho mais à frente. João 8. Já estou quase a acabar. Primeiro tenho a minha mulher para almoçar também. Vou almoçar com ela, fazer um almoço romântico. E então não posso ficar aqui muito tempo.
Mas eu gostava que nós, nesta manhã, mais do que percebam o que eu quero dizer, mais do que termos pregação, mais do que termos pontos delineados, é deixarmos que a liberdade do Espírito ela possa tocar a nossa vida e dirigir-nos. Porque nunca é tarde para fazer aquilo que nunca fizemos. Quem é que aqui tem 40 anos? 40 e tal? Eu tenho. Ótimo. É a idade mais bonita, percebem? Não é nada a idade mais bonita. Todas as idades são bonitas. E garanto, vocês mais novos, aproveitem ao máximo. Aproveitem ao máximo. Quando chegarem aos 40, dizem assim, pá, já experimentei muita coisa, ainda vou querer experimentar mais. Mas aos 40 anos é que muitas vezes pensamos aquilo que não fizemos e aquilo que gostávamos de fazer. É muitas vezes. Tenho estudado isso e tem sido uma realidade. Em muitos que eu falo, em muitos com quem eu trabalho, é que chegam àquele patamar dos 40 e dizem assim, epá, não fiz aquilo, pá, mas está na altura de fazer. Não sei porque é que os 40 anos fazem estas coisas. Isso não interessa, mas não vamos deixar de os fazer. Não vamos deixar que Deus use a nossa vida. Eu já contei aqui uma pequena história de uma senhora de idade que mesmo no seu leito, ela colocou nas mãos de Deus em ser usada nas mãos de Deus. E havia um desejo no seu coração que Deus lhe ajudou a alcançar, que foi o seguinte. Eu gostava de ganhar a minha neta, que está na Alemanha, mas eu de falar alemão, zero. Não sei falar nada. Talvez a Arrivederci serve. Não serve. E então, aquela mulher adoeceu, e a sua família veio, e aquela neta veio. E estava ao pé da avózinha, e ela disse, Deus, tem que ser hoje. Eu não sei quanto tempo é que demora, quanto tempo é que eu vou estar cá, mas eu não sei como é que vou falar. Para ela entender o que é o Evangelho, o que é Cristo. De que forma, de que maneira, não sabemos, mas aquela mulher, como o Espírito Santo de Deus fez no dia de Pentecostes, aquela mulher falou em línguas à sua neta, e ela vê a sua neta a levantar-se, com a lágrima ao canto do olho, a dirigir-se para a sala, a falar qualquer coisa com o pai, em alemão. Eu também não percebo nada. E o filho vem assim, mãe, o que é que tu disseste à Vera que ela está a chorar compulsivamente, a dizer que quer Jesus? Aquela mulher nem soube falar. Chorava copiosamente. Aquela mulher falou em alemão. Perguntem-me, não sei, nem me interessa. De que forma é, de que forma é. Oreva, não me interessa. A coisa que me interessa é que Deus faz como quer e como entende. E mesmo na nossa idade avançada, Deus pode fazer. Não há limite. Irmão, mas olha-me isso assim. Aleluia. Deus pode usar a nossa vida de qualquer forma e de qualquer maneira, entendam a situação. Mas nos colocar disponíveis nas mãos de Deus. O bem ao fazer é agora, é o momento. Ler só este texto, o último texto convosco. Estamos mesmo a terminar. João 8. Começar no versículo 1. 8. João, capítulo 8, versículo 1. Diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram-lhe a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o que o Senhor diz? Ele estava usando essa pergunta como armadilha a fim de terem como base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dela.
Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Temos aqui esta passagem de uma mulher que é apanhada em adultério. Provavelmente o homem devia correr mais rápido. Não interessa. Mas havia ali aquela, porque a lei dizia que podiam apedrejar as mulheres. Que coisa simpática. E deixe-me dizer aqui um parêntese. Jesus acaba de ser dos primeiros líderes, se não o primeiro líder, a pôr a mulher no sítio certo. A mulher era abaixo de cão, deixe-me passar a expressão naquela cultura e não só. Jesus é o primeiro a levantar a mulher e a pô-la no sítio certo, ao lado do homem, com a mesma valência do homem, com o mesmo respeito do homem, pelo homem, que Deus tinha pelo homem, tinha pela mulher. A colocar não a mulher como uma coisa qualquer, mas como uma coisa, retiro a palavra que disse, mas como alguém bastante valioso. E diz a palavra de Deus que aquele que acha uma mulher acha... Foi vocês que disseram. Claro que sim. Eu olho para a minha mulher e digo, que coisa boa que eu arranjei. Aleluia! Mas que amo cada vez mais. Já estou desgastado, mas... Não, no entanto, irmãos, mas esta mulher é apanhada em adultério, é colocada diante de Jesus, com o único propósito de poderem apanhar Jesus a dizer alguma coisa para que o pudessem acusar. Jesus, que sabe todas as coisas, interpreta todas as coisas, não nos responde. Cria uma pausa, já que eles insistem, Jesus responde, mas de outra forma. Se algum entre vocês... Ele não responde diretamente, ele lança a pergunta. Se algum de vocês não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Diz o texto que todos saíram, que Jesus se levantou, pegou na pedra. É o que alguns dizem. Ele era o único que podia agarrar na pedra e atirar. E ele diz, eu não te condeno. Onde é que está o bem aqui? O bem é podermos olhar para o próximo e não ajuizar, não julgar, não fazer o mau partido, não perceber palavras que eu disse há bocado, que tiramos do contexto e viram pretexto. Há sempre uma razão para alguém fazer alguma coisa. E nós, que não temos a sabedoria de Deus, não temos a omnisciência de Deus, temos de ter a capacidade em Deus. E Ele nos ensina isto de diversas formas. Parar, fazer uma pausa. Quer escrever, escreva no chão. Se estiver nervoso, respire fundo e tente perceber porque é que o outro agiu assim. Não criticá-lo. Não atirar a primeira pedra. Não se juntar àqueles que querem... Uau! Mas o irmão estava mesmo carrancudo, até me respondeu com os olhos torcidos. Há sempre uma razão porque alguém está assim. Cabe-nos a nós, como Jesus, compreender, abraçar, ajudar e ganhar. Ele não a condenou. E este é um dos pontos fortes que eu queria bater, apesar de ser o final, nesta manhã. Em primeiro lugar, na nossa casa, podemos olhar aos olhos uns dos outros. Não gostamos todos uns dos outros. Poderemos não gostar. Eu não gosto de olhos azuis, estou a brincar. Gosto bastante. Eu pessoalmente não tenho problemas nem de cor de pele. Não tenho problema de quem é careca, porque já estou em fase de processo. De quem é trombudo, de quem é super simpático, de quem, claro que me cativa a mim, uma pessoa que é de fácil riso. E sabe o que é que acontece quando encontro pessoas assim? Eu oro para dentro, Senhor, como eu gostava de ser assim. Mas não, cada vez que eu sorrio, as pessoas afastam-se. Estou a brincar. Eu lavei os dentes, não é nada.
Mas respeitar-nos todos como somos. Diferentes. Uns com os olhos esbugalhados, outros com os olhos pequeninos, uns com óculos, outros sem óculos. Outros... Somos todos diferentes, trato diferente. Crescemos em educações diferentes, em situações diferentes. Agora há um motivo porque o irmão está assim. Até eu não tenho... Não. Se achar oportuno. Olha, mano, irmão, amigo, como tiver o trato de cada um. Então, hoje estás assim, há alguma coisa, posso ajudar. A pessoa pode não querer ajuda e nós respeitamos também. Porque também podemos não ser a pessoa indicada para ajudar essa pessoa. Se calhar é aquela tal pessoa que tem um sorriso que quase ninguém gosta, que vai mudar. Percebe o que é que eu quero dizer? E podermos olhar uns para os outros, diferentes, bonitos, menos bonitos, feios, orelhudos como eu, para ir adiante e dizer, alô! Mas podermos olhar uns para os outros e podermos extrair o melhor. Isto é fazer o bem. Quando nós não estamos a criticar quem já se sente criticado, nós estamos a fazer o bem. Quando nós estamos a apedrejar, já estamos a fazer o bem. Quando nós não... Deixa-me só terminar também desta forma. Há um psicólogo que eu gosto muito, Augusto Cury, e ele diz que desde cedo, desde muito novo, lhe irrita, não é só ele, por acaso a mim também, mas isso é outro pormenor, e depois sou eu também que tenho que aprender a lidar com essa irritabilidade que me causa. Ver alguém que está pronto sempre para atirar pedra. E não porque não deixar cair as pedras, e perceber, há uma razão porque o outro está assim. Não vou logo atender o telefone e dizer, não vou... Não, há uma razão. Como nós temos razões, às vezes, de... Então, se eu quero fazer o bem, e o bem no outro, vamos chegar perto, vamos ver. Há uma resposta torta? Sim. Não há problema. Quem é que aqui não deu respostas tortas? Olha, eu dei. Podem ficar todos com os braços para baixo, não há problema. Eu, quando faço, também não é... A sério. E às vezes fora de contexto, e às vezes nervoso, e às vezes... E a gente depois... Eu digo, já falei no tempo menos próprio, porque já saiu. Até não é nada, mas já sai... É ou não é? Então temos que perceber, antes de mandar a pedra logo de seguida, pam! Se o outro já está com mais uma pedra, ele vai ficar manso, não é? Claro, se lhe acertarem bem naquele sítio, é que ele cai. Não, mas quando alguém já se sente agredido, vai alguém, como é que vai ficar? Vai ficar na paz do Senhor? Não. Ao lermos Jesus, nunca vemos Jesus a atuar dessa forma. Ele é o máximo exemplo que nós podemos tirar. Leiam evangelhos no contexto de perceber como é que Jesus lidava com as pessoas. Como Jesus agia com as pessoas. Ele sabia chegar perto e, na sua omnisciência, sabia o que tinha que dizer, o que falar, qual era a necessidade. Mas não tendo, podemos ter a capacidade daquilo que Deus nos ensina e ter a assistência do Espírito para chegar perto. Porque Deus quer que nós sejamos como Ele é com o Pai. Aleluia. Sejamos um só Espírito, uma só corrente. Alô? Mas para isso, nós precisamos fazer o bem uns para com os outros. Okay? E não ter preconceito, porque vou agora inventar aqui, aquela irmã, eu não gosto daquele irmão, porque aquele irmão passou ali no outro dia, como o olho. Sabes, marido, sabes? Mas se calhar o coitado tem um tico naquele, nunca tiveram um tico no olho. Não? Pescou os olhos a todas. Ninguém ligou, mas aquela irmã ligou e disse logo ao marido. Ok, se o marido não for um bom homem, chega ao pé do outro e diz, porquê estás a pescar o olho? Estamos aqui a urinizar. Mas percebem o que eu quero dizer? Se nós semearmos bem uns nos outros, aquele irmão ali, está ali, aquele já fez isto e aquilo, é do pior. E porquê é que ele é do pior? Interessa-lhe assim saber o que é que ele é do pior, ou interessa-nos a nós que Deus nos ajude a poder tornar o mal dele em bem.
dele estar do pior e podemos levá-lo para o melhor. Hã? É necessário nós fazermos o bem. Em diversas vertentes da nossa vida. Chegar perto, não ter medo, ultrapassar os nossos limites, abraçar, tocar, chegar lá a falar, ter ousadia de enfrentar os nossos medos. Aquele é o caixão, é para aquele caixão que eu vou falar. Vá, vamos lá. Senhor, dá-me sabedoria e graça. Ok? Temos outro. E nesta matéria das pedras, aplica-se lá fora na nossa vida, não é? Quantas pessoas temos à nossa volta que estão prontos para nos atirar uma pedrinha? Hã? E nós revertemos todo esse mal em bem e chegamos perto. E para eu terminar aqui, literalmente, quando alguém me fazia mal, não é que ainda não me faça, eu teimava e ateimo cada vez mais, isto com a idade parece que piora, ateimo em fazer o bem. Porque Deus dá ao meu coração que, à medida que eu o faço, estou a colocar brasas vivas em cima da cabeça dele, confundir totalmente a cabeça do outro. Se eu estou a fazer mal, este tipo está-me a fazer bem. E esta é a pequena história para ilustrar. Que eu já contei aqui algumas. Não tenho renovado as histórias, peço desculpa. De uma senhora viúva que vivia num bairro, crente à maneira, valente, em que tinha à sua frente, na casa de frente, nada mais, nada menos que o bruxo, super bruxo lá da zona. E que passava a vida a fazer coisas contra a mulher e contra a cidade e etc. Não interessa. E aquela mulher sentia uma opressão tão grande e cada vez que ela vinha à rua ele tinha alguma forma de poder enxovalhá-la, de dizer que aquela mulher sempre numa postura, bom dia, boa tarde, certamente a ferver por dentro e com vontade de tirar uma pedrinha, mas pronto, guardava-as nos bolsos. Para uma oportunidade, não, estou a brincar, deitava-as todas fora. Teria lá os seus momentos, mas houve um dia em que aquele bruxo adoeceu. Sabe, é que toda a gente tem a sua hora. E aquele homem não tinha ninguém, porque ele fazia mal a toda a gente e ninguém queria estar perto de quem faz mal. E aquela mulher fez uma sopa, o tacho, tocou a campainha, o homem meio debilitado chegou à porta, ficou espantado. Eu disse, cumprimentou o vizinho, disse, olha, eu sei que tem estado debilitado e não tem tido capacidade, certamente, de fazer uma boa sopa. Eu queria lhe oferecer uma bela de uma sopa. Eu penso que aquele bruxo deve ter pensado, bem, esta sopa vem envenenada, é desta que ela vai se vingar daquilo que eu tenho feito, das coisas que lhes meto debaixo do tapete, do sal aqui, daquelas mesinhas, daquelas coisas mais tolas e mais algumas que podem resultar nas mãos do diabo, claro que sim. Nós não negligenciamos o poder do diabo, mas o poder de Deus é, aleluia, do céu à terra não há hipótese. E quando nós somos de Deus, não há hipótese. Vou continuar a história. Aquele homem ficou com a sopa, mas acredito que levou algum tempo a comer. Mas aquele homem comeu. Só que no dia a seguir, aquela mulher toca a campainha e traz novamente uma sopa. Vizinho, eu sei que coisa, enquanto o vizinho não estiver restabelecido, eu tenho o prazer de poder lhe dar... Prazer, que eu tenho. De lhe dar uma sopa. E o homem, no tempo em que esteve naquele lugar e debilitado, quem a sustentou daquela forma foi aquela mulher, crendo em Deus, que não é tirando pedra, mas é revertendo o mal em bem, que pode abrir uma oportunidade, abrir um caminho de esperança e chegar perto. E aquele homem, depois daquilo, abriu a porta a que aquela mulher pudesse falar com ele. E aquele homem converteu-se a Jesus, passado um tempo. Era a oportunidade dela ou não envenenar a sopa? Mas não. Há maior gozo quando nós damos. Há maior gozo quando nós colocamos e os outros ficam baralhados. Como é que eu fazendo tanto mal? Tanta coisa. Como é que esta mulher ainda me vem dar uma sopa?
É doido. Mas Deus usa as coisas doidas, fora daquilo que nós pensamos, para transformar as coisas mais bonitas e mais maravilhosas. Deixo convosco também aqui uma palavra dita pelo pastor Samuel Fernandes, quando eu estava na idade. Nesse ano, acho que o Daniel e a minha mulher também estavam. Depois abandonaram-me, deixaram-me lá sozinho. Malandros, estou a brincar. Eu entrei mais tarde, também tinha filho. E, no entanto, só para nós percebermos a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isto é sério. Muito sério. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, quando nós somos de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em nós, nada nem ninguém nos tocará. Com isto eu quero dizer, não estou a dizer que as aflições não vêm à vida, é o recurso natural da vida, mas quando intentam mal para connosco, principalmente o inimigo, ele não consegue chegar lá, porque as suas flechas são forjadas, são falhadas quando seguem na nossa direção. Porque um dos bruxos da Damaia tinha uma aprendiz que a buraca ganhou na altura. E o aprendiz sempre quis fazer mal àquela mulher. E quando a viu, disse-lhe, isto depois dito pela moça na igreja da buraca. Mais coisa, menos coisa. O tempo vai passando. A gente acrescenta sempre aqui um conto, não é a intenção. E que ele virou e disse, tenho vontade de te destruir. Eles usam logo o termo de... A tua sorte é que tu estás marcada por esse Espírito Santo de Deus. Há uma importância muito grande para quem tem e é marcado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita e é cheio do Espírito Santo de Deus. É algo de tremendo. Foi de graça. Mas por ser de graça, vamos tentar valorizar. E mesmo terminando. E valoriza mais quem um dia teve mesmo na cova, embaixo, e nada teve. E passou a ter. E que não era digno e se sente agora favorecido. Esse é aquele que dá mais valor, deixe-me usar a expressão, do que aqueles que às vezes o têm, sem aparentemente terem estado na cova, sem ter estado na imundícia total, mas quem esteve lá até ao pescoço e consegue hoje estar bem, valoriza, porque sabe o lugar onde teve de tal forma e tal maneira do que muitas vezes outros que não tiveram. Mas independente das situações, vamos valorizar o Deus que temos dentro de nós. Aleluia, que faz toda a diferença dentro de nós. E que Deus nos ajude. Amém? Não vamos esquecer de ter a oportunidade de fazer o bem. Aquele irmão ali, olha, daquela cadeira, não estou a ver lá ninguém, por isso é que eu estou a apontar. Aquele irmão está, não gostou da... Há uma razão, seja o que for. Vamos tentar falar, vamos tentar chegar perto. Às vezes não é a altura de abraçar, às vezes é a altura de falar, seja o que for. Não vamos julgar, não vamos... E vamos aproveitar para falar a quem está morto, a falar quem precisa, a irmos em frente, ok? E eu vou orar para que possamos ir almoçar e parar de destilar. Pai, obrigado, Senhor, nesta manhã. É sempre muito bom podermos estar na Tua casa reunidos para louvar e adorar o Teu nome. Independente das circunstâncias, independente das presenças, independente do que seja, o nosso foco é estar focado em Ti. Não noutras coisas, mas usufruir agora e já, aleluia, podemos louvar o Teu nome, levantar o Teu nome, nos alegrarmos no Teu nome, mesmo independente das situações que estamos passando. E aproveitar para ouvir a palavra, deixar que o Espírito Santo de Deus fale à nossa vida.
poder entrar dentro de nós, podemos melhorar, podemos guardá-la, essa palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti, para podermos cada vez sermos mais puros, mais santos, mais limpos, para sermos veículos nas Tuas mãos cada vez mais santificados, para Tu poderes usar de uma maneira tremenda, grande, maravilhosa. Coloca as Tuas palavras na nossa boca, quando vamos partilhar, coloca o Teu abraço nos nossos braços, para podermos abraçar. Senhor, coloca a Tua paixão, compaixão sobre nós, sobre o nosso espírito, sobre a nossa vida, sobre a nossa emoção, para podermos chegar perto e abraçar. E Deus, e ajuda-nos assim como Tu. Mesmo crucificado, mesmo sofrendo até ao limite dos limites, emocionais no Getsemane, físicos na cruz, Tu pudeste olhar e pôr os olhos no Pai e dizer: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que estão a fazer. Obrigado porque Tu não pediste ao Pai: tira os pregos, porque eu vou-lhes a mandar umas belas, umas pedradas, que eles bem mereciam, senão eu não estaria aqui. Mas tiveste a atitude de dizer, e a atitude de escolher os pregos e não a dança, e não poder fazer outras coisas, mas poder dizer: está consumado. Aleluia. Aleluia. Glória ao Teu nome. Nesta manhã entregamos esta semana nas Tuas mãos. Entregamos o nosso coração nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, dirige. Tu és bem-vindo a dirigir a nossa vida na íntegra, emocionalmente. Senhor, nas nossas situações todas, sejam elas quais forem. Senhor, mas queremos entregar nas Tuas mãos, queremos estar sensíveis a ouvir a Tua voz, queremos nos debruçar e deleitar na Tua palavra, na expectativa de poderes falar connosco, de nos alimentares, nos fortaleceres, nos corroborares, sairmos fortes e valentes e constantes diante de Ti e firmados naquilo que Tu queres, e como homens e mulheres de valor que sabem para onde vão e em quem creem. Pai, no nome de Jesus, tudo entregamos nas Tuas mãos. Seja glorificado e honrado no nome de Jesus Cristo. Amém. Tenham uma semana maravilhosa. Deus vos abençoe de uma maneira poderosa e grande. Amém.